Passado é um país distante, que distante é a sombra da voz. O passado é verdade contada por outro de nós. Há greve pelo aumento de salários. A vida está cada vez mais cara. Os géneros de primeira necessidade faltam no mercado. O mercado negro, onde se vendem os raros produtos por preços fabulosos, estende-se a todo o país. E, entretanto, os salários dos trabalhadores não são aumentados de harmonia com o aumento do custo de vida. A situação das massas trabalhadoras é verdadeiramente desesperada. Como solucionam o governo fascista de Salazar e o patronato esta desesperada situação? Solucionam-na forçando os trabalhadores a aceitarem as condições de contratos coletivos e portarias que condenam à fome as famílias operárias, aumentando os descontos, estabelecendo categorias que prejudicam a maioria esmagadora dos trabalhadores. Solucionam-na intensificando a rapina dos géneros ao nosso povo. O governo fascista de Salazar quer matar o povo à fome para aumentar os lucros fabulosos dos grandes tubarões da finança, do comércio, da agricultura. Querem que o povo morra à fome para alimentar as hordas assassinas e hitlerianas. Os trabalhadores esgotaram todos os meios legais para que a sua situação desesperada fosse resolvida. Assim, o governo salazarista e o patronato são os únicos responsáveis das perturbações e prejuízos que, para a economia nacional, venham a resultar de quaisquer movimentos operários mais vastos que conduzam à paralisação de fábricas, empresas e transportes. Para se oporem à força brutal com que o fascismo obriga os trabalhadores à fome e à miséria, só resta aos trabalhadores responder com a força das massas. Há que recorrer a formas superiores de luta. Há que suspender o trabalho. Há que ir para a greve. Há que fazer grandes marchas da fome. Há que assaltar todos os locais onde os géneros estejam assabarcados. Há que ir buscar os géneros onde os houver. Este é o caminho que hoje se oferece aos trabalhadores. Operários e operárias, trabalhadores, a pé para a luta. Levantemo-nos contra a fome e a miséria salazaristas. Unidos, organizados e coordenando as nossas forças, faremos recuar o patronato e o fascismo. Era uma terra de trabalho. Era impossível dar um aumento geral ao pessoal. A miséria era tremenda. Temos fome, temos fome, temos fome. Sem revolução não haverá pão. O Salazar foi um grande bandido. As pessoas associavam o fim do regime ao fim da guerra. Tudo a chamar amarelo, amarelo. Era arriar e prender. As prisões estavam tão cheias que foram ali para o armazém. Era só bandos de mulheres pelas ruas. O ambiente era um ambiente de terror. Quebrávamos, mas não caímos de joelhos. O risco é sempre grande e a certeza quase nenhuma. 28 de janeiro de 1943. Marcelo Caetano, entusiástico líder da mocidade portuguesa, escreve ao presidente do Conselho, Oliveira Salazar, uma carta em que diz: Tenho permitido, no cumprimento do que considero um dever de consciência, chamar a atenção de Vossa Excelência para a situação interna do país. A situação moral é muito má e cada vez pior. Está-se a criar um ambiente favorável a qualquer coisa que já se anuncia em voz alta, como em voz alta se exprimem opiniões contrárias ao governo e à ordem social, no meio do silêncio e do consentimento geral. Diz-se por aí que o problema das subsistências vai agravar-se. Anuncia-se que o começo da primavera será acompanhado de grandes perturbações. Não é tempo de tomar providências reveladoras de um plano de ação e de procurar agir sobre o moral das gentes? 21 de julho de 1943. Manifesto do Secretariado do Comitê Central do PCP à greve pelo aumento de salários. O PCP lidera o movimento grevista que se inicia no dia 26 de julho. Nessa altura era exigente pelo pão e pelo trabalho, por mais géneros alimentícios, contra a ida dos géneros para a Alemanha hitleriana e para a Espanha franquista. E tínhamos umas senhazinhas, com um pão, com um quarto de pão, e havia alturas que não havia açúcar, não havia nada. 25 de julho de 1943. Itália.
Benito Mussolini, no poder desde 1922, é destituído pelo rei e substituído pelo Marechal Badoglio. Aí a Itália perdeu a guerra. Nessa altura, perdeu a guerra, acabou o fascismo na Itália. Curiosamente, a greve de julho tem início exatamente 2 dias depois deste acontecimento. Acho demasiada coincidência, mas factos são factos e daí não poderemos ir mais além. 26 de julho de 1943, Lisboa. Nos estaleiros navais da Rocha Conde de Óbidos, administrados pela Companhia União Fabril, inicia-se uma greve de braços caídos. A greve estende-se aos estaleiros navais e às corticeiras de Almada e ainda às fábricas Rankin, Bucknell, Calçuja e Perry & Son. São cerca de 3.500 trabalhadores de braços caídos, firmes na sua posição. No dia 27, terça-feira, aderem as oficinas e o fabrico de velas da Fábrica Sol, também da CUF, em Alcântara, seguidas, em menor extensão e já no dia 29, pelo pessoal da Fábrica União, também da CUF, esta cita nas Fontainhas, junto ao Largo do Calvário. Data precisamente do dia 28 de julho, quarta-feira, a fotografia mais emblemática da greve de 1943, colhida pela reportagem fotográfica do século na Travessa do Baluarte. Datam também de 27 e 28 de julho as tentativas sem sucesso para conseguir a adesão da Carris, em Santa Amaro. Deitavam-se no chão, ou não deixavam os elétricos, porque os homens da Carris não queriam fazer greve. E os outros todos estavam presos. Era emprego certo. Creio que eram os únicos que recebiam ao mês. E a Carris de Lisboa, se fosse para a greve, nessa altura, isso levava mais dezenas de empresas que ainda não estavam metidas nelas. O movimento ganha, porém, a adesão de outras instalações industriais de Alcântara e do Alto de Santa Amaro, entre as quais a Fábrica dos Chocolates Regina e a Fábrica dos Alfinetes. Nessa altura, a greve abrange estabelecimentos industriais que vão do Jardim de Santos à Calçada da Ajuda. A 29, quinta-feira, o movimento alastra para Poente, dirigindo-se à Fábrica do Gás em Belém e à Central de Tejo. Para manter em funcionamento estas unidades sensíveis, as instalações são ocupadas por legionários, que exercem a parte das funções industriais, como fotografias do dia 30, sexta-feira, ainda mostram para a Fábrica do Gás de Belém. O Ministério da Guerra decide nomear o Major do Exército, Jorge Botelho Muniz, como delegado com poderes discricionários para a mobilização industrial. Este ufana-se de ter capacidade para fornecer mão de obra militar ou legionária. E o Álvaro Marinho ouviu um zum qualquer, em que havia greve em Lisboa, porque assim e que já tinham transmitido para cá. 27 de julho de 1943. A adesão dos trabalhadores da CUF do Barreiro confere ao movimento grevista o caráter de oposição ao regime. Segundo o Avante, estão cerca de 14.000 trabalhadores em greve. A greve começou na parte da manhã, na mecânica. 2 rapazes. Mas aquilo foi uma coisa... Ateou, parecia um incêndio. Da parte da manhã, parou tudo lá embaixo. Parou caldeiraria, parou mecânica, parou fundição, parou adubos, parou tudo. Eles vieram ao nosso encontro, à Zona Testa. A gente trabalhou esse meio-dia da manhã, porque a gente não sabia bem o que é que estava a passar. Mas depois de transmitir, eles vieram ter com a gente, dizer que está tudo barato, tens de pagar e coisa. Já não trabalhámos essa manhã, essa tarde. Essa tarde entrávamos para o trabalho, não mexia uma mosca. Sabia que as máquinas iam parar, pois, mas fazia desconto de coisas que eu não sabia, que eu era encarregado. Era tudo olhar umas para as outras, as mulheres. As mulheres sabiam, em especial as mulheres do bairro Operário. 28 de julho de 1943. No Barreiro, pela manhã, as forças policiais ocupam as fábricas e fecham os portões. É dada a ordem para dispersar
aos milhares de operários que se apresentavam ao trabalho. Os locais de acesso à fábrica são ocupados pelas forças militares que tinham chegado nessa madrugada ao Barreiro, vindas umas de Lisboa e outras de Évora. É um mar de gente. E diz o rapaz assim, o rapaz mais esclarecido da mecânica, depois mandaram-no para a Austrália com represálias. Ele foi preso de manhã, à tarde já estavam camaradas nossos, à tarde já estavam camaradas nossos presos. E saltou para cima do muro e fez ali os esclarecimentos à gente. E disse, o rapaz não era parvo, tinha muito conhecimento político, era muito jeitoso. E então pôs-se acima do muro e disse para a gente, temos que dividi-los. Uns vão para as Vedras, outros vão para as oficinas de ferro e outros vão parar o comboio que veio do Alentejo para Lisboa. Um dos grupos, constituído pelas operárias da secção têxtil da CUF, dirige-se às oficinas da CP e apela à solidariedade dos ferroviários. Durante a manhã do dia 27, os mais entusiastas aderiram de imediato. Outros foram aderindo aos poucos e poucos, mas nunca na totalidade. Depois do almoço, regressaram e tiveram a sensação de que mais uma oportunidade tinha sido perdida. Parem, ajudem os nossos companheiros e tal, ajudem a gente. Eles nunca pararam. Um cordão de polícia, eles baixavam a cabeça para baixo e nunca pararam. Era gente caída por todo lado, era crianças a chorar. Aquilo foi um drama nunca visto. Foi um drama que se passou nunca visto. Mas foram 3 dias desta vida. Eles nunca pararam. Nunca pararam um minuto. Nunca pararam um minuto. Nunca ajudaram a gente em nada. As operárias param o comboio com destino a Setúbal e dirigem-se às corticeiras. Chegaram lá ao Teodoro, onde eu trabalhava. Vamos para a greve, vamos embora, paramos. A gente parou. Exceto o operário, não parou. Os corticeiros foi aquela onda da construção civil que também agregou os corticeiros. Por isso as manifestações do Barreiro eram manifestações com o pessoal da CUF, com os corticeiros e com os trabalhadores da construção civil. Os salineiros aliam-se à luta. A próxima paragem é Alhos Vedros. São cortadas todas as comunicações telegráficas e telefónicas. A indústria local adere ao movimento. Os manifestantes chegam à estação de caminho de ferro de Alhos Vedros e param o comboio vindo do Alentejo com destino ao Barreiro. As várias manifestações são acompanhadas de palavras de ordem. Temos fome, temos fome, temos fome. A repressão aumenta. São disparados os primeiros tiros para dispersar os manifestantes. Nessa altura começou a chegar tropas, polícia, e eles onde viam aglomerado de gente era arriar e prender. Havia uns a cavalo e haviam outros a pé. Os a pé com certeza que era para prender. E os outros a cavalo era para arriar. As prisões nunca mais deixaram-se de se fazer. Aquilo era prisões todos os dias. Até houve prisões de pessoal que não trabalhava nas empresas. As prisões foram enormes. Como, por exemplo, ao meio da noite, vinha os carros celulares, que eram chamados, as viúvas. As pessoas eram arrecadadas em armazéns, até mesmo em praças de touros. Vieram destacamentos de Vendas Novas, vieram de Évora, vieram de vários lados, aqui para o Barreiro, cavalarias da Guarda Republicana de vários pontos também, não é? Tomaram conta do Barreiro. A pessoa que comandava a Guarda Republicana no Barreiro, nesta altura, era o capitão Ómero, que chamava-lhe o Olho de Vidro. Esteve lá muito tempo no Barreiro. E até depois, quando se foi embora, chegou a ser diretor da PID. Isto cada vez estava sempre cada vez pior. A repressão era mais aguda e os bufos apareciam com mais facilidade em toda a parte. Era triste.
nós chegávamos a ter medo uns dos outros. O ambiente era um ambiente de terror. Vivíamos com medo de bater-nos à porta e levar-nos para a prisão. E eu comecei a ficar indignada, porque a maior parte das pessoas que foram presas, aqueles foram, mas depois voltaram. Acho que se comprometeram a ir trabalhar ou não sei o quê. Mas mais tarde essa polícia começou a atuar então de noite, em segredo, a vir buscar. Então estes, quem são estes que os vêm buscar? Então são da PIDE. Eu disse, é a tal polícia que já tenho ouvido falar. Ai meu Deus, eu fiquei, só o carro mete medo. E eu fiquei indignada com aquilo. Eu disse, então, mas vêm buscar estes homens porquê? Eles acho que nem são políticos, eles estão, coitados, se calhar estão a queixar da vida. E disseram assim, ai não, estes são políticos. No terceiro andar da sede da PIDE não entra a lei. Era a palavra de ordem deles. E não entrava a própria lei fascista. O argumento vinhou, a própria PVDE, no combate à greve, na sua ação contra os grevistas, aconselhava as populações e os outros trabalhadores a assassinarem mesmo os grevistas. Passaram meses que a Ramona andava por aí para a estrada a altas horas da noite. Que as carrinhas da PIDE eram pretas. As carrinhas, quando via 3 ou 4 pessoas a conversar na rua, era para a carrinha. As prisões estavam tão cheias que foram ali para o armazém, onde estão os grupos da Bola do Barreirense, aqui na Vedrena, aqui lá numa fábrica lá do Puxador. Estavam lá nos armazéns. Muitos foram ali para o armazém para depois poder ir para Lisboa. Até o campo no campo pequeno foi cheio de malta, tudo preso nessa altura. Foi 18 dias de fome, choro, sangue e lágrimas que a gente sofreu. Sangue e lágrimas que a gente sofreu. Quebrámos, mas não caímos de joelhos. A gente vergou, mas não caímos de joelhos. A luta continua sempre a mesma. Era só bandos de mulheres pelas ruas. À procura, umas colocavam baquetas, colocavam paletas. E eu fui dar com o meu marido e mais 2 irmãos no Mercado Geral de Gados. Andei por ministérios e ele disse, o ministro disse-me, procure e encontre. E depois venha-me dizer que é para eu ir buscar. Que eu tenho 11.000 homens presos. 30 de julho de 1943. A euforia que caracterizou os primeiros dias de greve viria a ser lentamente substituída por um crescente ambiente depressivo. No Barreiro, a intensa repressão, aliada à fome e ao que foi na época interpretado como uma traição por parte dos operários da CP, começa a desmobilizar os trabalhadores. O regresso às fábricas é inevitável. Tanto nas de 42 como nas de 43, houve, por exemplo, uma falha muito grave que impediu, de certa maneira, um movimento ainda mais poderoso, mais alargado, que foi não termos conseguido criar as condições para os ferroviários e a Carris de Lisboa irem para a greve. Paralelamente à repressão, sobre o que nunca viria a ser designado como greve, mas antes perturbações no trabalho, o governo inicia uma intensa campanha de propaganda. 4 de agosto de 1943, manifesto do secretariado do Comitê Central do PCP apela à retoma do trabalho. É também necessário saber recuar quando as condições forçam a isso. Neste momento, pretender continuar a greve quando as famílias operárias estão esgotadas pela fome seria dar ao patronato e ao fascismo a possibilidade de impor ferozes condições de rendição. Neste momento, impõe-se um recuo, por muito doloroso que ele nos seja. O PCP compreende que não conseguirá alastrar o movimento a outras realidades fabris. No chamado primeiro Congresso Ilegal, realizado entre os dias 10 e 13 de novembro, Álvaro Cunhal concluiria que o manifesto de 4 de agosto deveria ter saído entre 31 de julho e 1 de agosto. Segundo o próprio, 29 de julho teria sido demasiado cedo. 4 de agosto
foi demasiado tarde. A gente fomos vencidos pela fome. Foi só o que nos causou a gente, foi a fome. A gente não era vencidos. Tivemos 18 dias. Bom, puseram lá, depois de 18 dias, o que é que fizeram? Fizeram um cartaz grande lá nos portões. Quem quisesse entrar para trabalhar tinha que fazer nova inscrição. Bom, fizemos essa inscrição, todos fizemos essa inscrição. Mas aquilo era muito calor, caíam uns aqui, levantavam-se outros ali. Aquilo era uma coisa tremenda, um choque tremendo. E a polícia sempre ao nosso lado, tudo o cordão de polícia em frente da gente, tudo, policiamento. Tudo lá. A gente a pedir a abrir a boca e falar uns com os outros. O clima de medo, suspeição e repressão, uma realidade diária no Barreiro até ao 25 de Abril, não demoveu o caráter resistente da população. O Barreiro viria a impor-se como um importante foco de resistência ao regime do Estado Novo. Uma cultura, um sonho, uma prática de vida que ainda hoje se respira na sua mais profunda identidade. A voz do povo é a voz de Deus. É.